E aí na terceira fila, a McLaren é do Kimi Raikkonen. Aí o pole position, Juan Pablo Montoya. E o carro amarelinho é o do Fisichella, que vive a expectativa de uma grande largada. Nós vamos para a volta de apresentação pelos 4.361 metros da pista do circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, em Montreal. Vai começar a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1, a sua expectativa. Muita confusão nos últimos anos na largada, na primeira volta. Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. É tradicional esse negócio de acontecer confusão aí na primeira volta. Você está vendo aí uma das coisas que evita essa confusão, não na primeira volta, mas no decorrer da corrida, que é a nova saída do box, agora bem mais adiante, e o carro já não sai colado ali na chicane, sai logo na primeira curva, se bem que é uma curva muito travada. De qualquer forma, fica mais difícil um acidente na volta do carro de um pit stop. Falando em pit stop, é uma corrida em que essa estratégia de parada, o momento da parada é decisivo. No ano passado, vários carros, os de ponta principalmente, fizeram uma parada só. O asfalto não é muito abrasivo. Agora, de qualquer forma, é uma corrida em pista com características até de pista de rua. Você vê aí muros, guarda-reios muito próximos, nenhuma área de afastamento, só que é veloz. Então isso torna a corrida assim muito particular, muito perigosa, exigindo demais dos freios. Por exemplo, neste ponto é um deles, em que o piloto vem a 260 por hora e é obrigado a reduzir para 120. Isso acontece 5 vezes numa única volta. Então freio é uma coisa assim essencial, o bom funcionamento dos freios, e o carro tem que ser equilibrado, porque senão frear com o carro desequilibrado, aí a corrida toda vai realmente para o espaço. Então, estratégia de pit stop: velocidade dos carros em reta, equilíbrio na hora da frenagem e um controle emocional bastante grande, porque é uma corrida que normalmente causa problemas. A temperatura ele está muito elevada, aumentou muito em relação a ontem, isso favorece um pouquinho os carros com pneus Michelin, que são os dois, entre os 4 primeiros aí, são os dois azul e branco, os dois da Williams. Depois tem as Ferrari, que aí aposto no seguinte: aposto no rendimento do carro em corrida. Pode não ter sido tão rápido quanto a Williams em treino, mas também os pneus Bridgestone em corrida são mais resistentes. Os carros chegando para a formação do grid, e aí nós iremos para a largada, sempre aquele momento de adrenalina, de expectativa, especialmente você viu no início da volta de apresentação, a chicane ali no fim da reta. E a gente vive essa expectativa, os carros vão chegando e nós vamos às primeiras informações nos boxes ali, na pista do circuito Gilles Villeneuve, com o Tadeu Schmidt. O Tadeu vai continuar conosco e a qualquer momento ele vem com a sua primeira participação. A expectativa é muito grande para o número de paradas, como vai ser, qual vai ser a estratégia de cada equipe. E nós vamos para a partida. Os carros estão se posicionando. Michael Schumacher, Rubens Barrichello. A torcida é muito grande. O Rubinho vive a enorme expectativa de uma largada interessante. Tudo indica que Montoya vai trazer um pouquinho para a direita, para sair da parte suja. Como vai ser o comportamento do Schumacher? Ali o Fisichella, a primeira luz vermelha. Quando elas se apagarem, nós vamos para a partida. Aí a última luz vermelha. Vamos para a largada. Começa o Grande Prêmio do Canadá. Veja o que faz o Montoya. O Rubinho tenta se aproveitar. Vem lado a lado com o Schumacher. Vai ter a preferência da curva. Larga bem. Montoya sustenta a primeira posição. Sustenta a primeira posição Juan Pablo Montoya. Rubens Barrichello largou muito bem, se aproveitou que o Montoya foi para cima do Schumacher. Ele está em segundo. Rubinho é segundo, Schumacher é terceiro. Larga muito bem o Rubens Barrichello. Ótima largada do brasileiro, que é segundo. Schumacher é terceiro. Exatamente como a gente estava prevendo, que a pista é suja ali. Era natural que o Montoya fosse para o lado direito, para cima do Michael Schumacher. O Rubinho se aproveitou. E o Ralf se perdeu a posição para o Kimi Raikkonen da McLaren, que está na 4ª posição. Os 4 primeiros do Grande Prêmio do Canadá. Começa tudo legal para o brasileiro Rubens Barrichello, Reginaldo Leme. E é uma pista em que ele tradicionalmente se dá muito bem. Eu acho que essa corrida tem muito a cara do Rubinho. Claro, vai depender do comportamento aí do carro do Schumacher. Mas vamos esperar para ver o que acontece. Aí eles estão no hairpin, no grampo. A antiga reta, bem antigamente, no comecinho da utilização do circuito Gilles Villeneuve. Era ali a largada. Veja aí o Montoya, com o Rubinho em segundo.
Também tem uma coisa, Luiz Roberto. É comum acontecerem. Olha aí, olha aí o Rubinho tentando passar. O Rubinho tentando passar. E o Rubinho bota por dentro e vai assumir a ponta do Grande Prêmio do Canadá. Excepcional manobra, perfeita, corretíssima. Pé no fundo, Rubinho. Que ultrapassagem do Barrichello. Deixa o Montoya em segundo. Isso tem a ver com o que eu estava iniciando a falar. Eu estava começando a falar. Acontece muito, aí o De La Rosa é o primeiro a parar no pit stop. Acontece muito no Grande Prêmio do Canadá de as equipes adotarem estratégias diferentes em relação ao pit stop dentro da própria equipe. Por exemplo, pode ser que o Rubinho esteja com o carro mais leve do que o Schumacher. Por exemplo, agora o Schumacher começa a atacar o Montoya. Por exemplo, a Williams deixou vazar um boato aí antes da corrida de que havia diferença, de que entre elas o Montoya pararia 2 vezes e o Ralf apenas uma. Olha o vento na pista, e isso traz muita sujeira das árvores, muitas folhas secas. Nós estamos revendo o momento da largada. Veja como o Montoya vai para a parte limpa, fecha o Schumacher, o Rubinho se aproveita. Aí vem por dentro e passa pelo Schumacher e assume a segunda colocação aí, logo após a largada. E o Rubinho já é o líder, com Montoya em segundo, Michael Schumacher em terceiro. David Coulthard saiu da 8ª para a 6ª posição. Vamos ver a confirmação do Coulthard. É o 6º. Barrichello, Montoya, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, David Coulthard. Vamos ver os outros brasileiros por enquanto. Felipe Massa, o 15º. Largou em 12º, perdeu posições na largada. E Henrique Bernoldi, o 17º. E aí o momento da ultrapassagem do Rubinho. Montoya ficou, ele veio pelo lado de dentro, a parte mais suja da pista, e fez uma manobra sensacional, o Rubinho. Faz a volta mais rápida, 1:18.748. É claro, como já disse o Reginaldo, que nós vivemos a expectativa do número de paradas. Existe a possibilidade do Rubinho estar mais leve que o Montoya? Existe. A gente só vai saber daqui a pouco. Quem for fazer 2 paradas, a primeira deve acontecer entre a 22ª e a 30ª volta. Quem for fazer uma parada em torno da 35ª volta, essa deve ser a estratégia das equipes. Mas tudo indicava que os carros de ponta iriam fazer uma parada só no Canadá. Agora, estratégia e tática de corrida, isso tudo existe para você tentar melhorar o seu desempenho. Vamos ver como é que vai ser o comportamento das equipes de ponta. Aí o Rubinho, completando a volta de número 3 de um total de 70 voltas. Com Montoya em segundo, Michael Schumacher em terceiro. Kimi Raikkonen em quarto, Ralf Schumacher em quinto, David Coulthard em sexto. São os 6 primeiros, Reginaldo. Vai muito bem na corrida o Rubinho, vai muito tranquilo, e ele consegue inclusive abrir em relação ao Montoya. Quer dizer, o carro está muito equilibrado. Aquilo que a Williams fez na luta pela classificação é uma coisa, a corrida é outra, os pneus também. A Michelin na classificação com tempo quente é uma coisa, na corrida é outra, e o Rubinho ainda tem a vantagem de ter, sem dúvida, um carro mais equilibrado. Eu sempre digo que naquela luta da pole position que a gente viu ontem, o Rubinho e o Schumacher ficaram fora prematuramente e acabou chovendo nos 10 minutos finais. Senão a história da briga pela pole poderia ser bem diferente. Vamos lá, as suas informações, Tadeu Schmidt. Eu conversei antes, quando eu tivesse largada do Rubinho, perguntando a estratégia, ele falou, pergunta pro Ross Brown, senão ele vai ficar chateado comigo. Mas falou, ó, vou pra cima, vou pra frente. Quer dizer, talvez uma dica de que ele vai mesmo para 2 paradas. Já o Williams, a gente tem a confirmação de que os 2 carros vão para 2 pit stops. A Williams testou a volta dos boxes e com essa nova pista, saindo já na segunda curva, a entrada nos boxes é 3 segundos mais rápida do que no ano passado. Exatamente, eles fizeram essa simulação. Fizeram essa simulação e, segundo a Williams, o tempo de parada no box vai ser aproximadamente 36 segundos, tempo total de perda, e era de 39. Isso pode ter mudado um pouquinho a história das equipes aí. E você vê que ela deixou vazar, a própria equipe Williams deixou vazar a história de fazer um pit stop com um e 2 pit stops com outro piloto, e agora o Tadeu está dizendo que não é verdade, então já vai para 2 minutos. Bom, o Rubinho volta mais rápido em cima de volta mais rápida e vai aumentando a diferença dele para o Montoya. Você viu o Takuma Sato ali botando o carro para lá e para cá, e o Massa logo atrás do carro amarelinho do Takuma Sato. Aí o Rubinho já completou 4 voltas.
A diferença dele para o Montoya aumentando para 1,1. Henrique Bernot já é o 16º. Acabou de ultrapassar o Ed Irvine da Jaguar. E aí o Montoya. Com ele, Schumacher. Logo depois o Ralph. São os primeiros de um total de 70 voltas deste Grande Prêmio do Canadá. Rubinho completa a 5ª e veja como vai aumentando a diferença. Só corrigindo, Luiz, eu acabei falando em 36 segundos o tempo total. De 26, perdão. Era de 29, passa a ser de 26 o tempo simulado pela Williams. E você acha que isso pode ser um indício que parar 2 vezes pode ser legal, Reginaldo? Se você imaginar que em 3 paradas seriam 3 segundos em cada uma, então são 6 a menos que se perde em relação à estratégia que se fosse adotada no ano anterior, pode ser que isso mude um pouco. Agora depende do comportamento do carro. Se o carro estiver muito rápido com o tanque vazio, aí vale a pena fazer 2 paradas porque ele recupera esse tempo em pista. Rubinho já completou 5 voltas no Grande Prêmio do Canadá. Havia perspectiva no início da semana de que o tempo no domingo poderíamos até ter chuva. Ontem a previsão foi em cima, né? Entre 20% e 30% de possibilidade de chover. Choveu no finzinho que atrapalhou inclusive a Ferrari. A equipe Ferrari está aí acompanhando a prova, na expectativa. E daqui a pouco a gente vai saber se o Rubinho fará 2 ou 1 parada. Por enquanto, indício de 2 paradas. Está muito rápido o Rubinho, veja. Aumentou ainda mais a diferença. 1,556 agora na volta número 6. Schumacher é o 3º. Kimi Raikkonen o 4º. Ralf Schumacher o 5º. 6º, David Coulthard. E no hairpin, no grampo, a briga pelas posições é um dos pontos de ultrapassagem. E o Mika Salo passando pelo Villeneuve. Você está vendo ali a repetição da ultrapassagem. Uma equipe estreante, essa equipe da Toyota, mas que mostra o que veio fazer na Fórmula 1 logo no seu primeiro ano, né? Henrique Bernot de 16º, olha ali, pertinho do Massa. Os dois se estranharam em Mônaco. E depois, tudo bem, eles disseram que está tudo certo, que faz parte do jogo, faz parte da corrida, mas não se falaram mais não. A gente vive a expectativa do que pode acontecer, tomara que a disputa seja limpa dentro da pista. Aí o Massa com a Sauber e o Henrique Bernot com a Erros, o carro laranja logo atrás aí, ó, passando o Massa e o Henrique Bernot. Vai valer ali a briga por posição. O Massa está à frente, é o 15º, o Bernot é o 16º. Agora o Massa tem que se livrar logo do Panis. O Panis está segurando o ritmo dele. Vamos lá, Tadeu Schmidt. E nessa disputa aí, o Bernot vai para 2 paradas e o Massa deve fazer apenas 1. O Bernot foi muito rápido no warm-up, ficou claro que ele estava com o carro mais leve, no acerto do carro, né? Fez o 5º tempo no warm-up. Então vai mesmo para 2 paradas. Para completar, Luiz, Diga. o Henrique Bernot disse que o carro dele, durante a classificação, estava com muita asa. Ele tirou toda a asa e agora o carro dele está bem mais rápido. Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, David Coulthard, os 6 primeiros. Aí o Ralf Schumacher, a 5ª posição, o Ralf. Mika Salo largou em 18º e é 11º agora. É o piloto que mais posições ganhou. A ultrapassagem você está revendo do Takuma Sato no Villeneuve. E o Villeneuve também está a impressão que está com estratégia programada para 1 parada. Mas o Sato passou e depois o Villeneuve recuperou a posição. O Sato ficou lento ali, abriu para o Villeneuve e se embora na reta. Os 2 carros da BAR parecem estar um pouco mais pesados. Você vê que o Panis está segurando o ritmo ali, segurando atrás dele exatamente o Massa e o Bernot. BR vai para 1 parada só mesmo, a informação está confirmada. O Montoya vai ficando em relação ao Rubinho. O Rubinho vai abrindo 3 segundos, ponto 3. A expectativa do Rubinho parar na 22ª volta. Não sei se ele vai abrir a distância suficiente. Vai abrindo aí meio segundo por volta, 25 voltas. Não vai ter o tempo suficiente, talvez, o Rubinho, com 2 paradas nesses cálculos. Claro que a corrida agora está no começo. A desempenho modificado depois que o carro para. O comportamento dos próprios pneus, quando você troca. Isso tudo você pesa nos
centésimos, milésimos a cada volta. Mas o Rubinho tá aí, largou muito bem, depois ultrapassou o Juan Pablo Montoya. O Rubinho largou na terceira posição. E o Felipe Massa já passou, já se livrou do Olivier Panis. Fica um pouco mais distante o duelo do Bernoldi com ele. O Massa, portanto, se livrou do Panis, deixando o Panis entre ele e o Bernoldi. E o Massa, a expectativa talvez de uma parada. O Bernoldi com certeza 2. Nove voltas completadas com Rubens Barrichello na liderança. E o Villeneuve em lento vai abandonar o Villeneuve. Em lento o Villeneuve na corrida da sua cidade, do seu país. Olha o Bernoldi como está para cima do Panis, hein? Também quer muito se livrar rápido, logo. já tentou passar. Aí a imagem do Villeneuve abandonando a prova. Passou, Bernoldi passou. E o Bernoldi foi-se embora. O Bernoldi, pela primeira vez neste ano, tem o mesmo carro, o mesmo equipamento do Frentzen. Por exemplo, na corrida de Mônaco, a corrida passada, o carro dele ainda não tinha sequer a direção hidráulica. Se você imagina correr em Mônaco sem a direção hidráulica, o quanto é mais pesado o carro. Agora que ele tem pela primeira vez o mesmo carro, ele largou na frente no grid, fez o melhor tempo no warm-up e está andando muito bem nessa corrida agora. Se bem que ele vai para 2 paradas. Vamos ver como é que o Frentzen vai fazer. Rubinho completando a 10ª volta. Vamos lá com o Rubinho, é o líder do Grande Prêmio do Canadá. Você viu lá quando ele completa a chicane que dá acesso à reta principal, o muro está um pouco mais afastado em relação aos últimos anos. E o Rubinho continua aí líder, aumentando ainda mais a diferença agora para 3.7. Com Michael Schumacher em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Ralf Schumacher é o quinto. David Coulthard continua em sexto. Aí Nick Heidfeld é o sétimo. O oitavo Fisichella. O nono Trulli. O 10º Jason Button. Aí Mika Salo 11º. Takuma Sato 12º. 13º Massa e 14º Bernoldi, os dois brasileiros. Mais uma vez, eles estão próximos. O Bernoldi também se livrou do Olivier Panis. Olha só como frita o Kimi Raikkonen na hora da frenagem ali, o que é absolutamente normal, principalmente se tratando de Canadá, né? A conta é mais ou menos a seguinte, Luiz, olha o Coulthard aí, passeando pela grama. A conta é um circuito de 4.361 metros, que é o novo circuito do Canadá, 60 metros mais curto que o anterior. O consumo de gasolina em quase todas as pistas é quase 1 para 1, quase 1 quilômetro para 1 litro, um pouquinho menos. Então, digamos que dá uns 3,7 por volta, 3,7 litros por volta. Então, se o piloto vai fazer um pit stop parando na 22ª, ele larga com mais ou menos 81, 82 litros, que já é bastante gasolina. Para a Fórmula 1 atual, que os tanques têm a capacidade, assim, no máximo de 120 litros. Não é a Fórmula 1 antiga, em que se podia até tentar a corrida toda sem uma parada, então a FIA exigia uma capacidade, exigia que tivesse no mínimo 220 litros. E para parar com 25 voltas, tem que largar com 93 litros, mais ou menos. Claro que uma ocorrência qualquer extra da corrida pode até fazer com que o consumo aumente. Mas é uma corrida em que tem que se ficar de olho nisso. Mais uma vez o momento que o Jacques Villeneuve abandonou o Grande Prêmio do Canadá, a corrida na sua cidade. E o Ralf, a gente viu o Reginaldo falando ali, o Ralf botando pressão no Raikkonen. E a briga é boa, e pelo jeito os dois vão parar uma vez só, aí vale posição mesmo, né? Ele quase, inclusive, perde o ponto ali de frear. Quase que ele passa direto para a grama, como passou o Coulthard agora há pouquinho. Agora é muito importante a gente prestar atenção, com base nesses cálculos, prestar atenção no rendimento e na diferença que o Rubinho abre em relação ao Montoya. Agora há pouco era de 3,7. Vamos ver nessa aqui, vai dar quase 3,8, está aumentando um pouquinho. E em relação ao Montoya, que era de 7, está em 7,2. Porque são 12 voltas. Se ele for parar, digamos aí, vamos chutar a 24ª, que é mais ou menos por aí, ele vai abrir o dobro disso, vai. Se ele mantiver esse ritmo. Isso. Dá 14, 15. Aí tem que fazer essa conta toda, com uma parada só, com duas, o tempo que perde. E o tempo que ele, na volta, ele anda mais rápido que os outros.
Rubens Barrichello completando a volta de número 11, número 12 do Grande Prêmio do Canadá, com Montoya em segundo, Michael Schumacher terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, Ralf Schumacher em quinto, David Coulthard em sexto. Copa do Mundo, tá na Globo. Banco Real, o banco da sua vida. Luiz Roberto, ficou claro que aquela conta que eu estava fazendo, eu falei 14, 15 em relação ao Schumacher. Você vê que é até uma... Eu me traía, que eu estou mais preocupado com o Schumacher do que com o Montoya. O que quer dizer isso? A preocupação é que ele tenha uma boa diferença em relação ao Schumacher por causa daquelas decisões da Ferrari, aquela política da Ferrari. O Montoya está mais dentro em relação ao Ralf. O Ralf nitidamente está atacando o Raikkonen, poderia estar evidentemente mais à frente. O indício de que o Montoya vai para uma e o Ralf pode estar indo para duas. Estratégia que, pelo jeito, pode ser parecida da Ferrari, com o Michael para uma e o Rubinho para duas paradas. Ou seja, a estratégia veja só como a briga pela posição faz ele retardar a frenagem ali, a freada ali, e quase que ele perde mesmo. Olha como está próximo o Ralf ali do Kimi Raikkonen. Uma briga bonita entre os dois. E o Ralf sabe que se a estratégia dele for diferente, ele for para duas paradas, volta mais rápida do Rubinho, 1:16.947. Ele tem que se livrar logo, porque a McLaren está com um jeitão que os dois vão para uma parada. Então é evidente que quanto mais rápido ele conseguir sair aí do Kimi Raikkonen e abrir um pouco, ele pode estar ganhando definitivamente essa posição na hora de parar. Então isso tudo faz parte da estratégia. É bem legal isso, essa estratégia, essa tese de cada equipe, né? Cada um defende, não, é melhor parar. Agora, a Ferrari já fez isso algumas vezes, com estratégias diferentes para Rubinho e para Schumacher, e pelo jeito vai repetir agora. Agora, é bom a gente dizer, o Rubinho largou em terceiro e foi líder ao término da segunda volta, quer dizer, ele está fazendo o papel dele como deveria. O Montoya no box e o safety car na pista, olha aí. Acho que é por causa do carro do Villeneuve ainda parado naquele ponto, hein? Ou por alguma outra ocorrência. Não, pode ser exatamente pelo carro do Villeneuve. Nesse momento o Montoya aproveita, vai se dar bem o Montoya. Vai se dar bem o Montoya, vai se dar bem o Montoya. O Rubinho tem que fazer a volta quase toda. Pois é. Volta 13 para o Montoya nos boxes. O safety car está na pista. O carro do Villeneuve ficou na antiga reta, Reginaldo, e muro dos dois lados. Talvez se justifique mesmo, a não ser que haja um outro acidente. Olha só, o Rubinho não precisa, por causa da presença do safety car, obrigatoriamente diminuir o ritmo, a não ser que ele chegue, precisa ver em que posição entrou o safety car. Se ele chegar no safety car, ele tem que diminuir. Ele não pode ultrapassar, mesmo que seja retardatário. Então, se não tiver ninguém na frente e o safety car estiver longe, ele pode continuar rápido, para não perder muito tempo. O safety car entrou, o Rubinho passou, entrou o safety car. O Rubinho tem uma volta, ele pode fazer mais uma volta praticamente rápida, o Rubinho, né? Agora já chegou, exatamente, olha, eles vão para a freia, vão completar a volta já, e o Rubinho já chegou. Claro, está muito mais rápido que o safety car, né? Sato parando, os pilotos vão aproveitando agora, 7.8 o tempo do Sato. Aí você vê a nova saída dos boxes. Sato já vai voltando. Quer dizer, um outro comportamento agora, o componente do safety car que está aí na pista. E o Rubinho já chegou, com o Michael Schumacher agora em segundo, porque o Montoya aproveitou e parou. Agora, Reginaldo, o Montoya vinha mais lento em relação ao Ralf e a gente estava aqui. Aí o safety car, quando aquelas luzes ali se apagam, é porque ele, quando passar na entrada dos boxes, ele se manda para os boxes e aí acontece a relargada. De repente o Montoya parando, dá uma demonstração que a tática era de duas. Ah, era de duas. Ele não mudou, porque senão, com muita gasolina, ele não ia fazer essa parada e até perder posições aí com o pit stop, com o safety car. Agora, não foi bom pro Rubinho de jeito nenhum, né? Não foi bom. E pior ainda nesse caso, nessa situação, né? Porque se eles vão fazer o mesmo número de paradas, o Montoya se aproveitou da situação. Deve ser o Villeneuve ali, né? O agito todo, corrida que está em casa. E Bernold foi para os boxes agora. O carro do Villeneuve, você vê, aí está aí o Henrique Bernold fazendo também o seu primeiro pit stop. Volta 15 para o Henrique Bernold. E o carro do Villeneuve vai ser rebocado agora para que a corrida possa ter o seu reinício. Confirmando para você, Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher. Vamos ver a posição que voltou o Montoya. Montoya na quinta posição e David Coulthard sexto. Tá São bem as o Montoya. posições. Tá bem o Montoya. Se deu bem o Montoya.
15 de 70 voltas. E o carro do Jacques Villeneuve definitivamente agora vai ser rebocado. O safety car vai dar mais uma volta, até porque passou com as luzes de alerta funcionando. Claro, ainda está o movimento todo aí para retirada do carro do Jacques Villeneuve. Então, Reginaldo, olha, Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Montoya e Coulthard. Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, aí Montoya e David Coulthard. São as posições na pista para a relargada. E o Jacques Villeneuve daí justificando, falando com os repórteres da cidade dele, etc. É atração aí o Jacques Villeneuve. Bom, agora a gente tem que torcer para que a estratégia do Rubinho fosse de uma parada só e não de duas, e que ele tivesse andando rápido, porque ele se deu bem na largada, passou o Montoya, enfim, que pudesse abrir. Porque senão a corrida ficou ou para o Montoya, que é quinto com duas paradas, vem com o carro leve, ou para o Schumacher, né, que encostou nele e que tem uma parada só. Então, como a minha preocupação, mesmo com o Montoya, quando o Montoya estava em segundo, a minha preocupação era com o Schumacher, então agora maior ainda essa preocupação. Porque a diferença que existia, que era de 7,3 em relação ao Schumacher, está zerada. Muito bem, claro, as diferenças estão zeradas. E Henrique Bernode vai para os boxes novamente. Já fez uma parada, aí comprometendo a corrida do Henrique Bernode, que chegou otimista ao Canadá, na expectativa de ter talvez o melhor momento do equipamento na temporada. Pois é, mas isso é consequência de uma equipe pequena, você vê. Ele saiu com problema ali no pneu traseiro direito, foi mal colocado, não era problema do pneu, tanto que está voltando o mesmo pneu. Aí o trabalho do Henrique Bernode, o brasileiro Henrique Bernode. Estava na 14ª posição o Bernode. E problema aí no pneu traseiro direito do Henrique Bernode. Está completamente comprometida a corrida do brasileiro Henrique Bernode. Safety car continua na pista, em função da quebra da BAR do Jacques Villeneuve, para que o carro fosse retirado. Recapitulando para você que na largada Schumacher e Montoya quase se tocaram, o Rubinho se deu bem, veio por dentro, passou, ficou em segundo, passou o Schumacher, ficou em segundo, aí na segunda volta passou o Montoya e desde então é líder. Bernode está voltando para a pista, volta Henrique Bernode, Rubinho, safety car agora pode voltar para o box, vamos ver se a gente tem a imagem do safety car com as luzes apagadas no sinal que ele vai voltar para os boxes. Safety car vai sair, nós teremos a relargada. Estamos com 16 de 70 voltas. Rubinho, Schumacher, Raikkonen, Ralf, Montoya, Coulthard. Vamos ver como é que vai ser o comportamento na pista agora. Nós vamos para a relargada. Rubens Barrichello é o líder. Aí o Rubinho na frente. Eles vão agora para a chicane que dá acesso à reta. E agora vamos à relargada, passando no ponto de cronometragem. Aí a relargada e o Rubinho se mantém na frente. Com as duas Ferraris agora na frente. Rubinho, Schumacher, Ralf, Montoya. E vamos ver o que vai acontecer com os dois carros da Williams. O Raikkonen à frente dos dois carros da Williams ali. E o Montoya fritando que tem direito ali. Fritar pneu é uma cena comum no Canadá. Afinal são retas, trechos de longa, ou depois trecho de baixo ou chicane. Então tem que botar o pé no breque para valer mesmo, né? Para segurar. Por isso é uma preocupação muito grande dos pilotos. Faltando 53 voltas. E agora a expectativa, claro, é grande para o comportamento. Veja como venta muito, é um vento lateral forte ali, né? O comportamento das paradas. Henrique Bernode mais uma vez nos boxes. Na volta 17, o Henrique Bernode é a terceira vez, acho que vai direto para a garagem. Vamos embora. Vamos assistir a corrida e torcer pelos outros brasileiros, né, Bernode? Bom, Reginaldo, Rubinho no visual aí vai abrindo em relação ao Schumacher. O que pode ser um indício também da estratégia de corrida, da tática de corrida. Dá essa pinta. Olha o Montoya como tá rápido. Montoya, Raikkonen, Ralf, vamos ver o que vai dar no fim da reta.
Olha o que faz o Montoya. Se manda. E deixou o Raikkonen entre ele e o Ralf. Passou os dois, o Juan Pablo Montoya, de uma vez na reta. Que manobra do colombiano. Mas... E ele que já tem um pit stop, hein? Pois é, ele tá claro que são duas paradas, né, Reginaldo? Então tem que botar pé no fundo mesmo. E não pode ficar com quem vai fazer uma parada só, que aí vai perder tempo e vai comprometer a corrida. Olha a manobra do Montoya, foi sensacional, né? Normalmente um piloto muito rápido, tanto que já tem a 6ª pole position dele na Fórmula 1, mas que em corrida não tem a regularidade do seu companheiro Ralf. Só que nessa aqui ele resolveu botar para quebrar. Vai ser o grande nome da corrida, aliás, já é o grande nome da corrida. Copa do Mundo, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. É o momento da manobra do Montoya. O Ralf tentando ultrapassar o Raikkonen. O Montoya bota por dentro, passa o Ralf. Claro que o Ralf está sabendo da estratégia da equipe, né? E aí a briga dos dois agora. Ralf para cima do Raikkonen. É um duelo desde o começo. Não foi desta vez ainda não. O Raikkonen se mantém à frente. Rubens Barrichello, Michael Schumacher. Aí o Montoya que já passou por eles. O Raikkonen e o Ralf Schumacher. Aí a confirmação das posições. O Montoya já com uma parada. Barrichello, Michael, Montoya, Raikkonen, Ralf Schumacher e David Coulthard. Porque o comportamento do Ralf ali, sabendo que vai fazer uma parada menos em relação ao companheiro de equipe, é tranquilo. Vai-se embora mesmo. Estou aqui, se puder, contribuo com você. Agora, e se não for, né? Então vamos saber já já. Volta. Vamos completar a volta de número 20. Daqui a pouco, nós vamos começar com as primeiras paradas dos pilotos que estão trabalhando com a tática de 2 paradas. E logo depois das emoções da Fórmula 1, Jean-Claude Van Damme entra em ação. Desafio mortal, hoje em temperatura máxima. Ralf entrou por fora, aí a preferência para fazer a chicane ali, para fazer o S é do Raikkonen, não tem jeito de passar. Mas os dois continuam aí. É um duelo à parte no Grande Prêmio do Canadá. Felipe Massa é 12º. A meio segundo, olha o Rubinho, 1:16.600, hein? Volta mais rápida do Rubinho Barrichello. 0.5 do Jason Button. Bom, Reginaldo, volta 20, mais 2 ou 3 voltas. A gente vai começar com a parada daqueles que vão trabalhar com 2. Aí a gente vai ser possível desvendar aí, mais ou menos a estratégia de cada um. Você vê que o Rubinho continua bem mais rápido que o Schumacher. Se o alemão estiver trabalhando para uma parada, vai ser duro tirar dele, né? Já é de qualquer jeito. Já é de qualquer forma. O Schumacher corre atrás da sua 5ª vitória em Montreal. E o que é importante, qualquer um deles aí, para o Rubinho ou para o Schumacher, será a 150ª vitória da história da Ferrari em 660 grandes prêmios. Eu acho que mesmo o Schumacher, já sendo tetracampeão, já tendo todas as vitórias que tem, essa é mais uma marca que ele gostaria para ele. Agora, o que pode acontecer também, Reginaldo, é uma estratégia de parada em número de voltas diferente nesse número de voltas. Isso pode acontecer. O Rubinho para mais cedo, 10 voltas, por exemplo, de diferente, mas o Schumacher também tendo que fazer 2 paradas. Afinal, especula-se muito de que a Ferrari trabalha com um tanque menor, que não é possível fazer uma corrida de ponta a ponta. Claro que ela pode substituir esse tipo de equipamento e ninguém fica sabendo. A Fórmula 1 é feita desse tipo de segredo, né? A tática e principalmente a tecnologia é mantida em segredo sempre. Ninguém sabe, né, o que acontece. Só os pilotos e os engenheiros mesmo, e o dono da equipe. Uma diferença, por exemplo, na parada de um piloto para outro, de 8 voltas, significa bastante em termos de peso no tanque. E aí pode se justificar o fato do Rubinho ter andado mais rápido, e aí ele pararia antes, e o Schumacher, que para depois, aí também volta mais leve, podendo andar mais na parte final da corrida. Copa do Mundo, tá na Globo.
Antártica. Com Antártica é mais gostoso. Voltamos a Montreal, informações do Tadeu Schmidt. Vamos ouvir aqui o Henrique Bernoulli. Para saber, Henrique, o que aconteceu? Quando eu vim pro primeiro pit stop, a minha equipe, quando deu o tempo, cara, a minha equipe falou pra mim ir pro box pra trocar o pneu um pouco antes, daí eles não apertaram a roda do meu carro. Eu saí com o carro da traseira solta, eu quase bati várias vezes na primeira volta. Aí ele deixou que fosse um problema na suspensão, eu parei de novo, o carro saiu, estava se comportando muito estranho, eu decidi parar porque depois dessas 2 voltas não tem que. Não é culpa minha que eu paro pra fazer o pit stop e a equipe nem pra apertar a roda certa. É o Henrique Bernoulli bastante chateado com a equipe. Tentou o Bernoulli, né? 3 paradas seguidas, aí não tem jeito, foi direto para a garagem. Acabou o fim de semana do Grande Prêmio do Canadá para o Henrique Bernoulli. Veja o comparativo das voltas. O Rubinho está bem mais rápido desde o início, né? Ele mantém essa performance na 20ª, segundo e meio aí de diferença do Rubinho para o Montoya. Tem que abrir. Agora, se o Montoya vai parar 2 vezes, então o Rubinho, a vantagem é uma vantagem realmente conquistada na pista. Do Rubinho para o Schumacher, 4 segundos a vantagem. E do Montoya para o Rubinho, 11,7. Vai segurando ali o Kimi Raikkonen do jeito que é possível. Atrás dele, colado, Ralf Schumacher. E não consegue passar a McLaren de jeito nenhum. E essa é uma pista com alguns pontos de ultrapassagem. (23 voltas de 70. Rubinho, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, que já parou uma vez. Kimi Raikkonen, Ralf Schumacher, David Coulthard, aí Nick Heidfeld, Giancarlo Fisichella. São os 8 primeiros. Em 9º, Jarno Trulli. Aí Salo em 10º, Jason Button em 11º e o Felipe Massa em 12º. O brasileiro Felipe Massa, que continua na corrida. O outro, Henrique Bernoulli, já abandonou. E aí o Rubinho é o líder desde a 2ª volta. Na largada o Rubinho ganhou a posição do Schumacher. E depois na 2ª volta passou pelo Montoya. A distância dele no Schumacher você viu, é a barreta. Vamos entrar na volta 24 para 25. Estamos na 25ª. Aí você vê já a expectativa do Ross Brown. Qual vai ser a estratégia do Rubinho? Qual será a volta que ele vai parar? Vamos ver a diferença do Rubinho para o Michael Schumacher. 4,5. Quer dizer que se não fosse o safety car, essa diferença podia estar na casa dos 14, 15 já. É exatamente o que ele pretendia. Agora se o Schumacher estiver trabalhando para uma parada só, está tudo muito certo para o Schumacher. Safety car, tudo funcionou de acordo com o que o alemão poderia estar pensando, estar querendo para essa corrida. E mais aquele fato, aquilo que eu já comentei, a primeira parte da corrida dele com o tanque mais pesado, com o tanque mais cheio, o carro mais pesado do que o do Rubinho. Isso, consequentemente, a segunda parte dele será com o carro mais leve do que o Rubinho. Muito bem, agora a expectativa para quem vai fazer a primeira parada é a partir de agora. Para quem vai fazer 2, trabalhando com a tática de 2 paradas na corrida. O Rubinho é o líder. Serão 70 voltas no Grande Prêmio do Canadá. Aumentando a diferença para o Michael Schumacher. Aí o Montoya, veja lá o muro, né? Muitos acidentes aconteceram ali, os pilotos chamam de muro maldito. E os administradores do autódromo chamam de muro dos campeões. Aí o Felipe Massa. Vai lá o Massa. Para cima do Button. Mika Salo foi para os boxes na volta 25. Aí a parada do Salo com a Toyota. Continua o reabastecimento. O Massa ganhou uma posição com a parada aí. Ele vai para 11º. Diferença do Panis para o Massa, 0,9.
E Rubens Barrichello vai para os boxes. Na volta 26, aí vamos acompanhar o trabalho do Rubinho. Schumacher se mandou, continua na pista. Olha lá o Schumacher passando. Veja aí o trabalho do Rubinho, vai chegando. Ferrari normalmente trabalha muito bem. Começa o reabastecimento, aí a troca de pneus. Aí o trabalho da equipe. Na volta número 26, o Rubinho parando. Quantidade de folhas que os mecânicos tiram dos radiadores. E 10.6, mas o reabastecimento ficou ali uns 9 segundos, hein? Volta 26. Será possível, Reginaldo, fazer uma conta aqui de uma parada só na 26? Acho que não, né? Muito difícil. Será, né? Reginaldo? Muito difícil, né? Muito difícil, muito difícil. Rubens Barrichello voltou na 5ª posição. Michael Schumacher, consequentemente, é o novo líder. Rubinho voltando na 5ª. E como vai ser o comportamento da McLaren? Da Williams, do Montoya já parou, né? O Montoya já fez uma parada. O Ralf ainda não parou. O Raikkonen não parou. O Coulter também não. E o Mika Salo voltou para os boxes mais uma vez. Olha, 10.6 foi o pit stop do Rubinho, né? Isso. Vamos imaginar que de gasolina foram 9 segundos, mais ou menos. Entre 8 e 9, então, como aquele bico injeta 12 litros em cada segundo, vezes 9, são 108 litros. 108 litros, um consumo de 3.7 por volta, daria umas 29 voltas. É insuficiente, Luiz Roberto. E o Rubinho já está no David Coulter, colado no Coulter. Vai tentar passar o Coulter a qualquer momento. O Coulter ainda não parou. E a briga do Raikkonen e do Ralf, os dois aí no vídeo, continua. O Ralf não consegue se livrar. Veja o comparativo do Montoya com o Raikkonen no desempenho volta a volta. A expectativa de qual vai ser o comportamento tático da McLaren. A Williams do Montoya já deixou claro, ele já parou quando o safety car entrou na pista. A não ser que tenha sido uma parada que não estava programada. Isso é possível. A gente só vai saber também depois da corrida, quando a equipe confirma esse tipo de informação. Mas ele estava tudo normal, estava tudo muito certo com o Montoya na pista. O que não pode agora aí o Rubinho perder muito tempo atrás do Coulter, hein? O que está acontecendo com o Ralf em relação ao Raikkonen, se é que eles vão fazer tática diferente de corrida. Agora o Rubinho, como já parou, tem que se livrar logo agora e se mandar, né? Michael Schumacher é o líder, Montoya o segundo, Raikkonen o terceiro, Ralf Schumacher o quarto, Coulter o quinto, Rubinho o sexto. Aí o Rubinho atrás do David Coulter. Volta 28, eles vão completar nesse momento. Aí o Rubinho atrás do David Coulter. É um momento em que o Coulter está muito rápido na corrida, porque o Coulter está com bem menos gasolina, o carro mais leve. É um trabalho bastante árduo aí para o Rubinho, para tentar se livrar do Coulter, e isso precisa acontecer logo. Porque o Schumacher começa a andar mais rápido. Ele começa a chegar próximo à volta em que ele vai fazer o pit stop, ele aproveita tudo que tem do carro leve para andar mais rápido. Muito bem, Reginaldo. Nessas contas que você fez, Reginaldo, de carona aí com o Montoya, nessas contas que você fez, então pode se preparar para fazer de novo na hora que parar o Schumacher, para ver se é suficiente ele chegar até o fim. Uma parada que ele vai fazer. Vamos na expectativa do comportamento do Schumacher, que é o líder. Se for parar uma vez só o Schumacher, vai para 59, né? E para a vitória 150 da Ferrari na história da Fórmula 1. E hoje, logo depois das emoções da Fórmula 1, Jean-Claude Van Damme entra em ação. Desafio mortal, hoje em temperatura máxima. Vamos completar a volta de número 29 com Michael Schumacher da Ferrari na liderança. Montoya em segundo, Raikkonen em terceiro, Ralf Schumacher em quarto, David Coulter em quinto, Rubens Barrichello é sexto. Porém, Rubinho e Montoya, os que pararam. O Montoya se aproveitou do safety car, que foi a pista. Na volta 16, fez a parada dele, uma parada antecipada, digamos assim,
E aí a confirmação das posições na volta número 29. E segundo a telemetria, os cálculos de consumo, quem parar entre a 33ª e a 38ª vai para uma parada só. Faltando 41 para terminar. O Schumacher, tá claro que vai para uma parada só. Agora, a essa altura, dificilmente, a não ser que ele tenha vantagem suficiente para confortavelmente fazer uma outra parada. Mas pelo menos é a pinta que dá. E o Ralf Mika Salo está sob investigação dos fiscais de prova. E Frentzen agora nos boxes. E o Montoya, abusando dos freios, passou ali fora da pista. Aí a parada do Frentzen. Estou tentando ver ali se a mangueira de reabastecimento tal não tá. Não estava mais. Problemas com o Frentzen. Já houve com o Bernold, com o companheiro de equipe dele. E ficou ali falhando na saída do carro dele. E o Michael Schumacher faz a volta mais rápida. 1:16.052. É, Jaguar vai lenta. Coulthard e Rubinho. Rubinho é sexto, Coulthard é quinto. Coulthard não parou. Rubinho já fez uma parada. Aí a Jaguar, o carro tá lento. O De La Rosa já tinha parado logo na segunda volta, voltou à pista, mas agora está fora. E pode dar safety car de novo, hein? E o Mika Salo foi punido com um drive-thru, ou seja, uma passagem pelos boxes. Ele acabou excedendo o limite de velocidade na hora do pit stop. Vai passar por dentro dos boxes como punição. Não tem ali não os 10 segundos de pênalti. É só passar, respeitando a velocidade, por dentro dos boxes. Michael Schumacher é o líder. 32 voltas completadas. Montoya é o segundo. Veja o comparativo. O Schumacher mais de segundo mais rápido que o Montoya nas voltas, nas últimas voltas. E o Ralf e o Raikkonen continuam se estranhando. E nada do Ralf passar. Ali vale a terceira posição do Grande Prêmio do Canadá. O Raikkonen é terceiro, o Ralf é quarto. A diferença do Rubinho para o Coulthard é 1,6. E aí o momento que o Salo vai cumprindo a punição. Passando, é o pênalti que eles chamam de drive-thru. Passar pela área dos boxes. Respeita o limite de velocidade e aí vai-se embora. Vamos agora com informações do Tadeu Schmidt. Esse problema de excesso de velocidade nos boxes, ontem quem sofreu com isso foram os brasileiros, Henrique Bernold e Rubens Barrichello, que foram multados. Cada um em $4.500. Copa do Mundo, tá na Globo. Novo Corsa, o superdotado. E logo mais, depois das emoções da Fórmula 1, Jean-Claude Van Damme entra em ação. Desafio mortal, hoje em temperatura máxima. Bom, Reginaldo, entramos agora na faixa de voltas para quem vai fazer uma parada só. Não demora muito a parada do Schumacher. Foi tudo muito legal para o Michael Schumacher. E nada da Ferrari se preparar para o pit stop. E a mesma estratégia do Raikkonen, do Ralf e do Coulthard. Você vê que só o Montoya e o Rubinho foram para duas paradas.
o Rubinho estava realmente mais rápido que o Montoya. Os dois estavam com especificação parecida, ou seja, mesmo tanto de combustível. Montoya só antecipou um pouco, aproveitando a entrada do safety car na pista. Antecipou bem, né? 16ª para 24ª, 25ª. Você sabe que pode ter sido até coincidência, né? Porque o safety car estava entrando, ele já estava mais ou menos apontado aí para a direção do box. Pode ter sido até coincidência. Sorte. Faltando 37 voltas para o fim. Schumacher com... Foi direto o Schumacher. Não é dessa vez ainda que ele vai para os boxes. Rubinho continua atrás do Coulthard. Rubinho já fez a parada dele. Já Coulthard, Ralf e o Michael Schumacher fazendo o pit stop. E que deve ser mesmo o pit stop da corrida. Felipe Massa está na 11ª posição, também trabalhando para uma parada só. Henrique Bernard já abandonou o Grande Prêmio do Canadá, a 8ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Schumacher tem 60 pontos, Ralf Montoya 27. Indo para mais 10 o Schumacher para chegar a 70 pontos. E a Ferrari vai se aproximando da vitória número 150 na história da Fórmula 1. Mais um número aí para o Schumacher botar na história dele, pessoal, e o nome dele na história da principal escuderia da Fórmula 1. Então, recapitulando, Rubinho e Montoya, 2 paradas. Previsão de tática de corrida. McLaren, as 2. Ralf Schumacher e Michael Schumacher, 1 parada. E o Coulthard continua aumentando a diferença para o Rubinho. Está muito leve, evidentemente, o Coulthard nessa altura, né? E o Coulthard também fazendo aquelas voltas. Quanto mais rápido ele for agora, mais legal. E aí o Ralf com o Raikkonen, desde o início da prova, eles estão aí brigando. O Raikkonen defendendo com tudo que pode a 3ª posição. A diferença do Ralf para o David Coulthard, 4,9. E o Rubinho logo atrás dele. ...35 voltas completadas, expectativa vai crescendo. Segundo os homens do cálculo de combustível, até a 38ª volta o limite para o pit stop, Reginaldo. Ele está usando o máximo que pode para andar com o carro mais vazio e andar mais rápido. Isso é bem característica do Schumacher. E olha aqui, por mais que a gente torça aqui para o Rubinho, que eu gostaria muito que essa corrida fosse dele, e por mais que se faça contas aqui, é muito difícil. Olha, ainda que os 10,6, o tempo todo que ele ficou no box, os 10,6, tivessem sido utilizados assim ao máximo, a cada 10º de segundo no reabastecimento, ele teria colocado 128 litros de gasolina. E isso, mesmo que o consumo do Canadá seja muito menor que em qualquer outra pista, seria por umas 36 voltas. Como ele deu 26, 36 mais 26, seriam 62, quer dizer, na melhor das hipóteses, querendo torcer para o Rubinho, ainda faltariam 8 voltas aí de gasolina. Saiba lá se eles têm partido aí para uma forma de economizar gasolina, mas é muito difícil. E atenção, chega agora uma notícia realmente muito triste para todos nós jornalistas, cidadãos de bem deste país e fundamentalmente para a família do repórter Tim Lopes, um dos mais brilhantes de sua geração. A Polícia do Rio acaba de confirmar que ele foi de fato brutalmente assassinado domingo passado durante a realização de uma reportagem sobre bailes funks nos subúrbios do Rio.
Numa operação com mais de 50 homens, policiais civis prenderam suspeitos da participação no crime no Morro da Caixa d'Água, vizinho à favela, onde o jornalista gravava com uma microcâmera no domingo passado imagens de um baile funk. 2 pessoas confirmaram, em depoimento que terminou neste momento, que Tim Lopes foi capturado pelos bandidos, baleado, torturado e assassinado pessoalmente pelo traficante Elias Maluco, que comanda o tráfico no local e é foragido da justiça. O chefe de Polícia Civil, delegado Zaqueu Teixeira, está dando neste momento a entrevista coletiva. A cobertura completa sobre o brutal assassinato do jornalista, as investigações, as homenagens a Tim Lopes e a repercussão nacional e internacional do crime, você vê logo mais no Fantástico. A vida segue. Schumacher fez a parada dele na volta 37, Reginaldo Leme. Pelo jeito é uma só mesmo. Vai para a vitória o Schumacher, hein? Com certeza absoluta, ele não para mais. Montoya é o novo líder, Michael Schumacher é o segundo. Raikkonen é o terceiro, Ralf Schumacher o quarto, David Coulter o quinto, Rubens Barrichello o sexto. Agora, Montoya parou, o safety car entrou na 16ª, né? Acho que não dá para o Montoya pensar em até o fim. Ou dá, Reginaldo? Não, de jeito nenhum. Ele parou na 13ª, ficou 11 segundos no box, de jeito nenhum. Ele também tem uma nova parada. 13ª, então, não 16ª, como eu disse, no momento do safety car. Muito bem, Michael Schumacher fez a parada. E como sempre acontece, antes do pit stop, a melhor volta da prova para o Michael Schumacher. 1:15.971. É impressionante. É realmente um extra série do esporte, o alemão Michael Schumacher. E o Hoff continua ali atrás do Kimi Raikkonen. Vamos ver nos boxes se ele vai conseguir passar na hora do pit stop. 31 voltas para o fim. Copa do Mundo, tá na Globo. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Schumacher voltando em segundo. Você viu ali na repetição. E você viu que pela nova saída de boxe, tem aquela faixa, uma faixa branca desenhada dividindo a pista, que é para quem volte a pista não ultrapasse aquela faixa, exatamente porque é o traçado de quem está fazendo o tangenciamento normal da curva. Então, para evitar acidentes. Ficou bem melhor, né? Bem melhor, sem dúvida nenhuma, bem melhor. Nick Heidfeld também sob investigação nesse momento por um incidente na prova. Velocidades máximas, olha o Sato, hein? 337,5 km por hora. Velocidade final, maior velocidade final da prova. A Jordan tentando encontrar o melhor assento, mas potência no motor Honda. Felipe Massa na volta 40, agora vai para os boxes. Aí o Felipe Massa vai fazer a parada dele. Você vê como parada, pit stop aí no Canadá, não é questão de pneu. Você vê que o pneu aguenta normalmente. O problema é gasolina mesmo. Aí o Felipe Massa, o trabalho da equipe Sauber, vai voltar no Massa. Continua o reabastecimento, 11 segundos. O tempo do Felipe Massa. Demorou um pouco para sair ali a mangueira do reabastecimento. Aí o Juan Pablo Montoya é o líder, mas ele tem que fazer outra parada. Faltando 30 voltas para o encerramento. Copa do Mundo, tá na Globo. Banco Real, o banco da sua vida. É a 8ª etapa do Mundial de Fórmula 1 para você. Rubens Barrichello na 6ª posição. Ele já fez
uma parada. Schumacher parou uma vez só, é segundo. Quem está na frente é Juan Pablo Montoya, o colombiano da Williams, é o líder do Grande Prêmio do Canadá. Diga, Reginaldo. Olha aqui, Luiz, o Schumacher, no momento em que ele parou, ele estava exatamente 23,9 à frente do Montoya. E ele voltou 3,6. Agora, com o tempo corrigido, depois de aquecido o pneu, ele está 3,6. Isso significa que o tempo total de perda no pit stop é 27,5, bem próximo daquela simulação feita pela Williams, que era em torno de 26, 26,5. Panis e Macnish, os dois também fazendo o pit stop. Aí o trabalho do Panis. Os dois estavam à frente do Massa, que vai voltar para a 11ª posição. O Felipe Massa. Diferença do Felipe Massa para o Nick Heidfeld, companheiro dele de equipe que está à frente dele, é de 2,6. O Nick Heidfeld vem fazendo uma temporada muito regular, é exemplo do que aconteceu ano passado, hein? Ralf no box. Ralf nos boxes, aí está o Ralf. Volta 42 para o Ralf Schumacher. Só falta o Kimi Raikkonen parar, hein? Será que o Ralf vai conseguir, nas paradas, conquistar a posição, a 3ª posição do Kimi Raikkonen? Aí o momento da parada. Não pode voltar, o reabastecimento está completo. Problemas com o Ralf. Não botaram gasolina o suficiente, também 4 segundos. Tem que botar a mão um pouquinho. Olha só o que acontece com a Williams. E aí está o Irvine. Vai-se embora o Ed Irvine, tem fogo ali. Mas impressionante. Botou um pouco de combustível, tirou, pode ir embora? Não, falta combustível. Jogaram fora o pódio do Ralf, hein? Dificilmente ele alcança o pódio ainda. Heidfeld também está punido por excesso de velocidade. Nos boxes vai ter que fazer o drive-thru lá, a passagem pelos boxes. A outra Jaguar, isso aí também, desde o início do ano é assim. Saiu uma antes, depois sai a outra. Aí a confirmação do pênalti, da punição. Esse drive-thru é a passagem lá pelos boxes. Alex Young é mais um piloto punido. Pro Alex Young, ele vai ter que fazer um stop and go, vai ter que parar 10 segundos ali, cumprir a punição de 10 segundos. E também por excesso de velocidade nos boxes, deve ter que nem multa de trânsito, né? Tanto até 10% é uma multa, passou disso é outra, é a mesma coisa ali. O excesso foi além de um percentual, aí você faz um stop and go. Felipe Massa também sob investigação. Ele fez uma parada há pouco, de repente pode ser também pelo mesmo problema. São muitos os pilotos, hein? Será que houve uma regulagem equivocada? Ali, porque tem um limitador ali, né? A velocidade limite nos boxes de 80 por hora. Montoya, Michael Schumacher, Raikkonen, Coulthard, Rubens Barrichello, Fisichella e o Ralf Schumacher. Nenhum dos dois McLaren parou ainda, hein? Por isso que o Raikkonen está rápido assim atrás do Schumacher. Está com um carro muito leve e deve parar daqui a pouquinho. Total de 70 voltas do Grande Prêmio do Canadá. A equipe McLaren ainda não parou. E a verdade é que o Raikkonen se deu bem com o problema com o Ralf, e o Ralf volta para os boxes. Aquele problema da bomba lá, é que não conseguiu injetar gasolina nenhuma. Então ele tem que voltar e agora, finalmente, trocando a bomba, vão pôr gasolina no carro. Não tem pneu, você vê que não tem troca de pneu, mas jogaram fora aí o pódio do Ralf. Olha aí, Reginaldo, olha a informação que chega. Reabastecer o carro do Ralf com a mangueira errada. Não tinha combustível, a informação que está chegando do Canadá. Então ele teve que parar de novo, quer dizer, botaram, não foi, não tem, não bota de novo, não era aquela mangueira, aquela era do Montoya. Luiz, Diga, Tadeu.
E aí você vê a ironia. No ano passado, o Ralf Schumacher ganhou a corrida exatamente nos boxes, retardando a parada para a volta 51. Só assim ele conseguiu passar o Michael Schumacher. A vez de Kimi Raikkonen fazer o pit stop, fazer a parada dele. Vamos acompanhar aí. Fisichella também nos boxes. Sexto lugar o Fisichella. Ele também vai para a sua parada. Muito rápida a McLaren. Aí o Fisichella trabalhando. Olha, de qualquer forma, é claro que o consumo no Canadá é bem menor do que em outro lugar aí, pelo menos nessa situação, hein? Porque 45 voltas com o tanque já foi bastante pro Coulthard. Isso que a pista, no momento, na época em que havia limitação do tanque, era um grave problema no Canadá, que muita gente terminava a corrida sem gasolina. Isso aconteceu com o Mansell, inclusive na última volta da pista. Boa lembrança, Reginaldo. Última vitória de Nelson Piquet na história da Fórmula 1 para o Nelson, né? No Canadá, o Nelson vinha em segundo, tranquilo, de repente parou o Mansell. Bom, o Rubinho agora é quarto, né? O Coulthard ainda não parou, mas tudo indica que o Rubinho vai fazer outra parada. Aí o Barrichello. Montoya é o líder, veja a diferença dele para o Michael Schumacher. Montoya vai fazer outra parada, parou na volta 13. Tudo indica também, né? A essa altura, Reginaldo, 10 segundos de parada na volta 13, não dá para ir até o fim, né? Não, de jeito nenhum. Mesmo com mesmo a McLaren tendo feito 45 voltas com um tanque, não daria para o Montoya de jeito nenhum. Vamos ver a diferença do Montoya para o Michael Schumacher. Takuma Sato agora vai para os boxes. Aí o Takuma Sato chegando. É a segunda, o pit stop dele. É a segunda dele. Vamos ver o tempo que ele faz. O Sato parou na volta 14, exatamente uma depois do Montoya. E também agora parando em torno de 10 segundos, você viu ali. Montoya para o Michael Schumacher. Voltou ali o Sato. E o Schumacher vai ali em segundo. O Coulthard vem leve. Porque o Coulthard não parou. Tá? Tanque vaziozinho. Mas será que ele vai conseguir ir até o fim andando desse jeito? Agora, claro, tá andando muito rápido o Coulthard. E a gente tem que levar em conta que há uma briga aí pelo pódio entre o Coulthard, no mínimo pelo pódio, entre o Coulthard e o Barrichello. Se os dois tiverem uma parada ainda pela frente, a diferença, o Coulthard está na frente do Rubinho 1 segundo e 1. Ou melhor, 3 segundos e 1. Quer dizer, pode ganhar essa posição no pit stop. Pode ganhar mesmo, no pit stop. Pode estar valendo um pódio para o Rubinho, a parada do Coulthard e dele próprio Rubinho. E aí uma Toyota do McNish, parando num lugar perigoso, hein? Pode provocar a entrada do safety car de novo. Não, tem que entrar mesmo. E tem que ter bandeira amarela bem sinalizada aí. Bom, aí muda um pouco aí a relação cálculo de combustível. Se houver o safety car, evidentemente, né? Por enquanto ainda não entrou na pista o safety car, embora o carro do McNish esteja ali numa posição perigosa. E o McNish continua no carro, ele não saiu, não deixou o cockpit. A 22 voltas do fim do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Os fiscais conseguiram mudar o carro de lugar. Aí você vê que logo depois já tem bandeira verde. Tem que ter bandeira amarela antes do local do acidente, mas depois tem bandeira verde. Aí o líder Juan Pablo Montoya vai-se embora, mas tem que fazer outra parada o Montoya. Parou na volta 13 o Montoya. Copa do Mundo, tá na Globo. Ipiranga, abasteça nos postos com selo de qualidade. E logo depois das emoções da Fórmula 1, Jean-Claude Van Damme entra em ação. Desafio mortal, hoje em temperatura máxima.
Volta 48, Felipe Massa nos boxes. Passou e cumpriu a punição. O Felipe Massa foi punido por excesso de velocidade. Aí a McLaren. Enfim, a McLaren vai parar. David Coulthard. Aí a namorada brasileira. A Simone, a namorada brasileira do David Coulthard, que está parando. Aí, meus amigos, vale para o Rubinho a briga pelo pódio. O Rubinho é quarto, o Coulthard é terceiro. Vamos ver o trabalho da McLaren. 9.2 o trabalho da McLaren. Nick Heidfeld vai cumprir um stop and go também. Mais um punido. Também por excesso de velocidade nos boxes. Montoya, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, David Coulthard, Kimi Raikkonen, Giancarlo Fisichella. São os 6 primeiros. Massa 11º. Mas vai ter que cumprir a punição. Massinha já cumpriu a dele e agora o Heidfeld vai cumprir a punição por excesso de velocidade nos boxes. O carro do Alan McNish já foi retirado e está tudo certo, não houve necessidade do safety car. E o David Coulthard voltou bem na frente ali do Kimi Raikkonen. E o Montoya 1:15.960 faz a volta mais rápida. Tá bastante leve o Montoya agora, que está muito próximo dessa segunda parada dele. E ele deu sorte de novo na corrida, né? Deu sorte de não ter tido a necessidade do safety car aí depois daquele acidente do carro da Toyota. Aí o Frentzen. Diferença do Coulthard para o Barrichello, 21 segundos. O Rubinho tem 21 segundos de vantagem. Reginaldo já fez o cálculo aqui. São necessários em torno de 27 segundos, 27 e 28. O Rubinho teria que aumentar essa diferença para conseguir conquistar na hora do pit stop a posição do David Coulthard. No momento, o Rubinho está na frente dele, mas vai parar. Juan Pablo Montoya nos boxes. E ganhar a posição também do próprio Raikkonen, que está juntinho com o Coulthard. Aí o Montoya vai parar o líder. Não dava para ir até o fim mesmo. Aí Montoya nos boxes. O trabalho da equipe Williams. Tomara que com o bico injetor dele mesmo, né? E o Schumacher vai morrer. Tomara para não ter que voltar de novo, né? E o Schumacher vai para a liderança, evidentemente, né? A diferença era de 10.9. Se mandou o Michael Schumacher. Pista livre para o Montoya na volta. Isso é bom para ele. E o Rubinho também já passou. O Montoya volta atrás das Ferraris. É terceiro Juan Pablo Montoya. Copa do Mundo, tá na Globo. Antártica. Com Antártica é mais gostoso. E olha as folhinhas ali, né? Como venta. E na hora que o Rubinho fez a parada dele, deu pra gente ver a equipe trabalhando, tirando aquelas folhinhas todas ali nas entradas de ar. Olha só, quanta folhinha. E as duas Ferraris na frente. Ali um Felipe Massa só abrindo. Foi-se embora o Rubinho, o Schumacher e depois o Rubinho. E o Rubinho leve, hein? Vai chegando no Schumacher. Olha só como vai chegando o Rubinho. Visual a diferença dos dois. Schumacher, estratégia de uma parada só. Rubinho já fez as duas dele. Rubinho fez uma só, vai fazer duas. Tem que fazer outra parada. É aquela conta dos 28 segundos. Então o Rubinho ali, o Schumacher tem que abrir pro Rubinho, né? Pro Rubinho se mandar. Aí é jogo de equipe. Pro Rubinho conseguir abrir o que ele puder. Do David Coulthard para voltar na frente do Coulthard após a segunda parada. Aí o Michael Schumacher e o Rubinho. Agora a expectativa para o momento da parada do Barrichello. Tá valendo para o Rubinho pódio nessa corrida, hein?
E o Montoya tá... Vamos confirmar a diferença do Rubinho pro Montoya. 7,2, tá aí. A diferença do Rubinho pro Montoya. A diferença do Rubinho pro Coulter. Do Michael Schumacher pro Coulter, 23,1. E o Barrichello, como está coladinho no Schumacher, a diferença é essa, um pouquinho abaixo de 23. Ele precisaria um 27zinho ali para ter certeza de voltar ainda em terceiro depois do pit stop. Teria que abrir um pouco mais mesmo, Rubinho. Ele está a 1 segundo, ponto 3 do Schumacher, ou seja, está a 22 do Coulter. Tempo que não é suficiente para voltar na frente, né? O Schumacher pode até ajudar, né? Ajudar nessa, hein? Claro que depende da circunstância da corrida, mas ele deixando o Rubinho passar, o Rubinho se mandar, só que o Coulter não vai chegar nele, quer dizer, não dá nem para ele segurar o Coulter. E até porque daqui a pouco vai chegar o momento da segunda parada, né? As duas Ferraris aí, com o Schumacher na liderança. Vamos ver a diferença do Michael Schumacher para o Juan Pablo Montoya. E a Ferrari está prontinha para o pit stop. O Rubinho vai parar, o Schumacher, tudo indica, fará uma parada só na corrida. Fez a tática de estratégia, ficou muito claro isso. Rubens Barrichello agora vai parar. Na volta 53, o Rubinho faz o segundo pit stop dele. De olho na pista com o Coulter. Tinha 22 de vantagem, aí vai ser necessário o tempo de uns 27 segundos para o Rubinho. Veja aí o trabalho da equipe, o tempo todo, né? Entrada, saída, desaceleração, etc. Bem rápido, hein? Bem rápido. Muito rápido. O Rubinho vai brigar ali, se não com o Coulter, com o Raikkonen. Muito rápido. Aí, ó. Essa é a briga. Essa é a briga pelo pódio. É a briga do Rubinho. É o desafio que ele tem daqui para frente. Vale sua torcida em todo o Brasil. É o David Coulter ali. Ou seja, valendo o pódio para o Barrichello. Agora é a linguagem dos pilotos, né? Botar a faca entre os dentes e vamos para cima. Faltam 15 voltas para o Rubinho buscar esse pódio. Ali a saída do Rubinho. Voltando para a pista, a McLaren vai completar aqui a chicane. Observe aí o Coulter. A outra McLaren lá atrás, olha. E o Rubinho se manda, vai atrás do David Coulter. Faltando 14 voltas, 15. Eles vão completar mais uma agora. Vão completar aí. Faltarão 14 voltas para o fim da prova. O carro do Rubinho voltou bem. Tá rápido. E ali a namorada brasileira, Simone, namorada do David Coulter na torcida. Eu acho que vai dar briga, hein? Vai dar briga. Vai dar briga, Reginaldo. Vai dar briga. Nas voltas finais. Vamos lá, Rubinho. Vale um pódio aí. Uma vez que ele foi ao segundo lugar do pódio, foi no Canadá. É uma pista que o Rubinho tem uma identidade especial. Gosta de pilotar nessa pista. A diferença aí do Montoya para o Coulter de 14,965. Do Coulter para o Rubinho, 1,175. Ele já fez nessa pista 1 segundo na época da Jordan e 1 segundo na época da Stewart. Michael Schumacher é o líder. Para somar mais 10 pontos. E hoje, mais do que os pontos no campeonato, pela tranquilidade de campeonato, a vitória 150 para a Ferrari do Michael Schumacher. E o Montoya vai tirando, hein? Vamos ver agora. Olha, 7,4 na anterior. Ó o Montoya. Montoya, olha só, fumou o Montoya, vai-se embora. Vai-se embora, o Montoya é pódio para o Barrichello nessa situação aí. O Montoya em segundo. Vai abandonando o Juan Pablo Montoya. Olha o desespero da equipe Williams. Fim de semana do Montoya, pole position, segundo na pista. Tudo para completar o fim de semana numa boa. E o Montoya está abandonando. E nessas, o Ralf, que há uma disputa interna ali da equipe, o Ralf continua sendo, em corrida, um piloto mais regular.
e os dois estavam exatamente empatados na segunda colocação no campeonato com 27 pontos, agora o Ralf vai ficar sozinho lá nessa situação. E o Rubinho vai para o pódio nessa situação, né? Com o abandono do Montoya. E pode brigar pela dobradinha, né? Exato, pode ser segundo de novo nessa briga contra o Coulthard, que eu acho que vai dar uma briga boa no finalzinho da corrida. E aí poderia ser segundo pela terceira vez nesse grande prêmio. Copa do Mundo, tá na Globo. Novo Corsa, o superdotado. Treze voltas para o fim, olha o Rubinho. Chegou, hein? Agora é só ter tranquilidade aí para partir para cima do Coulthard e buscar a segunda posição. Visualmente ele tinha voltado muito bem depois do último pit stop. E o carro está super equilibrado. Vamos lá com o Rubinho. O Montoya vai voltando para os boxes. E o pessoal acompanhando ele ali, levando o carro junto. Mas é arrojado o colombiano, em 3 pole positions na temporada. O Rubinho fez uma ultrapassagem sobre o Montoya. E agora a gente dimensiona de forma correta a ultrapassagem, porque os dois estavam com o carro para 2 paradas. E olha o Rubinho colado. Vai tentar passar já o Coulthard. Quem sabe mais uma ultrapassagem, como foi sobre o Montoya. Você vê o Montoya, até o Grande Prêmio de Mônaco, tinha marcado pontos em todas as corridas. Aí quebrou em Mônaco e quebrou agora a segunda seguida. Continua acenando aí para o público Montoya e o duelo rolando. E o Rubinho chegando. Schumacher é o líder. Coulthard segundo, Rubinho terceiro, Raikkonen quarto, Fisichella quinto, Trulli o sexto. Aí o Coulthard e o Rubinho. Schumacher vai tranquilo para a vitória de número 59 na carreira. Número impressionante. E para chegar a 70 pontos no campeonato. E sempre vale lembrar, a vitória de número 150 da história da Ferrari. Olha o Rubinho, vamos com ele. Olha o segundo lugar, vamos ver a dobradinha. Vitória 150 com dobradinha tem sabor especial, né? E a ultrapassagem, né? Que é sempre o grande barato de uma corrida de automóvel. Vai dar um pouco de alegria para os italianos depois da derrota na Copa do Mundo para a Croácia. Os mecânicos estavam aborrecidos. Foi uma choradeira, muita lamentação. É impressionante como eles assistem a Fórmula 1 em época de Copa do Mundo. A Ferrari tem um momento ali em que ela fecha o motorhome e a televisão ligada só para os mecânicos assistir a Itália jogar. Valendo a sexta posição, o Ralf chegou no Trulli, hein? Ralf chegou no Trulli, ficou o tempo todo atrás do Raikkonen. Aí fizeram com o Ralf um problema sério no reabastecimento, botaram a mangueira errada no reabastecimento, não tinha combustível, ele teve que parar de novo para reabastecer, comprometeu completamente a possibilidade do Ralf brigar ali pelas 3 primeiras posições, ou pela quarta, no caso, a briga era direta com o Raikkonen, que é quarta e você vê aí. O Ralf deve saber muito bem, pela experiência dele, que o Trulli é osso duro de roer em qualquer pista. Copa do Mundo, tá na Globo. Brasil Telecom, ultrapassando limites em telecomunicações. Vamos para a parte final da corrida, o Rubinho lutando pelo segundo lugar, Schumacher disparado na frente. E o Ralf em cima do Trulli, vai passar a qualquer momento o Ralf. Aí o Ross Brown, mais ali à frente o Jean Todt. E tá aí o Rubinho, ele e o David Coulthard. E a Simone, será que tá torcendo para quem, hein? Pro Brasil ou pro namorado? Pro namorado, né? Nessa altura, pro namorado. E o Rubinho, Simone, lamento dizer, vai passar daqui a pouco. Tá muito próximo. Simone pode torcer bastante, mas essa o Rubinho vai passar. Olha o Rubinho aí. Tá chegando o momento de mais a ultrapassagem do Rubinho. É agora. Tirou. Vai pra Salvisi, que ela quase atrapalha. Vai-se embora, Rubinho. Teve que tirar um pouco o pé ali, não deu pra completar. Olha, os dois foram direto. Porque ali a freada é muito forte, né? E vai depois lá de encontro ao tal muro maldito, o muro dos campeões, como chamam os canadenses. Ali é onde eles chegam a 325.
Felipe Massa é o 9º. Schumacher é o líder. Está a 18 segundos do Coulthard. Nós estamos revendo a manobra. Veja o Rubinho. Foi direto o Coulthard ali, meio que convicto, né? Aí você perde um pouquinho. Estava tão próximo o Rubinho, né? Olha, é muito mais fácil a manobra, embora difícil também, mas a manobra do Coulthard, que tomou a decisão, ele tomou a decisão, do que a do Rubinho, que foi forçado. O Coulthard tomou a decisão de passar a chicane, o Rubinho foi forçado. Então ele teve que tirar muito mais o pé do que o Coulthard. Mas ele recupera, hein? Faltando 9 voltas para o encerramento. Uma coisa é o piloto que tem a reação. O outro é dono da ação. O outro é uma reação em função da ação tomada porque ele estava na frente. O Rubinho, quando viu ele foi, eu vou também, né? E aí, claro que pisar no freio ali era a grande dúvida. Quem vai botar o pé no freio primeiro? Haja coragem. A 300 e quanto ali, Reginaldo? 325. Diferença do Schumacher para o Barrichello, 17,5. O Schumacher caminhando tranquilo para mais uma vitória na Fórmula 1. Para a vitória 150 da Ferrari, para somar 70 pontos no campeonato. E a vitória pessoal de número 59, o alemão Michael Schumacher. Impressionante a categoria do Schumacher. Estratégia de uma parada só, a torcida da Ferrari também já começa a se preparar para a festa ali. Faltam 8 voltas ainda, hein? Eles vão completar agora. E aí faltarão 8 voltas. Schumacher, Coulthard, Rubinho. Raikkonen, Fisichella quinto, Trulli sexto e o Ralf Schumacher colado no Trulli. Aí o movimento das placas da equipe mostrando para o Schumacher a diferença para o segundo, número de voltas, posição. É o líder, Michael Schumacher. Além de ser uma pista que exige muito dos freios, aliás, vocês podem prestar atenção em algumas tomadas aí feitas na lateral do carro, do jeito que a gente viu aí o carro da Sauber agora. Só que no momento da freada, vocês podem ver o disco de freio totalmente vermelho, que ele fica incandescente por alguns segundos ali, que é no momento em que se aperta o pé com tudo. Mas além dos freios, é uma pista que exige muito, é um circuito que exige muito do motor. É a quinta mais exigente em termos de motor de todo o campeonato mundial de Fórmula 1. A primeira delas é Spa, depois Spa na Bélgica, depois vem Zandvoort na Áustria, depois Monza na Itália e depois a pista de Barcelona. Esta pista do Canadá, esse circuito do Canadá, neste circuito, o piloto fica 55% do tempo de uma volta com o pé cravado no acelerador. 1,2 a diferença do Coulthard para o Rubinho, valendo o segundo lugar ali. O Rubinho tentou a manobra na reta que dá acesso à chicane e à reta dos boxes, ponto de maior velocidade da pista, é um ponto de ultrapassagem. São 3 pontos claros de ultrapassagem, né? Ali onde eles tentaram na reta principal e antes do grampo. Tomara que o Rubinho não tenha perdido a possibilidade dessa ultrapassagem, né? Que a gente fica torcendo não só porque o Rubinho é brasileiro, mas pelo lance, né? Que é um momento de emoção realmente. É o grande barato de uma corrida de automóvel, é a ultrapassagem. E o Massa tá coladinho no Olivier Panis ali. É uma briga boa que vale o oitavo. E os dois, olha, o Coulthard e o Rubinho passando, se livrando, vão-se embora. Vai continuar a briga. O Button ficou entre eles. 7 voltas para o final. E daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, Jean-Claude Van Damme entra em ação. Desafio mortal. A diferença, 1,5. Vamos com o Rubinho, buscando o segundo lugar. E Michael Schumacher vai se aproximando da vitória de número 59. Agora que a gente vai ver como é que está o carro do Rubinho. 1,5 no momento em que os dois se livraram do Jenson Button ali. Vamos ver se ele diminui, vamos ver se ele tem condição de chegar de novo. Eu acho que tem. E se tiver, vai valer de novo a torcida da Simone ali, mas vai valer a nossa também, porque eu acho que o Rubinho pode passar. E será que ele vai tentar, se ele chegar no mesmo lugar, ou vai escolher outro ponto de ultrapassagem, né? O mesmo lugar é o ponto normal, é o ponto em que se tenta a ultrapassagem. Inclusive tem a briga do ano passado entre os dois irmãos Schumacher,
exatamente ali naquele ponto em que houve a tentativa do Michael em cima do Ralf, várias tentativas, e não conseguiu passar também. Mas, quem sabe um outro ponto, tem aquela outra freada ali no hairpin, uma freada, a reta é que não é muito longa, a freada é tão forte, é mais forte do que essa. Eu lembro sempre do Ayrton Senna em 88 ali, arrancando para o campeonato, passando Prost no hairpin. E o Tadeu Schmidt está chamando no Canadá. Vamos lá, Tadeu. Para você ter uma ideia da irritação do Juan Pablo Montoya, que está vendo o campeonato dele cada vez mais complicado, ele passou agora há pouco para o caminhão da Williams, muito irritado, não quis falar com ninguém, trocou de roupa rapidinho e já está indo embora. E não falou com ninguém. A assessora de imprensa até tentou acalmá-lo, convencê-lo a falar com os jornalistas, mas ele passou batido, não quis conversa. Largou na pole position, abandonou quando era segundo o Juan Pablo Montoya. Você vê que essa história, muitas vezes a gente fala de que um piloto gosta mais de uma pista do que de outra, e tem gente até que duvida, dizendo que não, para eles é tudo igual, mas olha que como não é por coincidência. Você vê o Fisichella, por exemplo, é um piloto que se dá bem aqui, ele gosta, sempre gostou daí, já obteve grandes colocações, 4 pódios, 2 vezes segundo, 2 vezes terceiro entre 97 e 2000, e está ele de novo ali, com a Jordan, um carro que esse ano, tá ali, todo mundo sabe que não tem conseguido grandes resultados, ele está em 5º lugar. E o Trulli tentando, pontuando, nesse caso ele estaria pontuando pela 3ª vez seguida. E o Trulli tentando também um pontinho para a Renault, com a 6ª colocação no momento. E o Ralf em cima dele para tirar essa 6ª posição do Trulli. Olha como chegou o Ralf. Até porque, agora há pouco a gente lembrou ainda que Ralf e Montoya têm 27 pontos empatados na 2ª colocação, o Montoya marcando 0, e o Ralf tem que marcar um pontinho aí para ficar sozinho no segundo. Vale a vice-liderança, ele chegou cheio, com possibilidades fortes de ultrapassagem, o Ralf Schumacher. O Ralf Schumacher, repito, teve a corrida comprometida, parou nos boxes, a Williams errou de mangueira de reabastecimento, não tinha combustível, ele teve que voltar, parou. Na verdade, na primeira parada eles botaram a mangueira, tiraram, botaram de novo. E aí ele teve que parar novamente. E o Rubinho vai chegando no Coulthard. 4 voltas para o fim. Será que o Rubinho vai conseguir esse 2º lugar? Valendo sua torcida no Brasil inteiro. E Michael Schumacher escrevendo mais um capítulo da história da Ferrari. O Coulthard com problema ali com a BR à frente, com o Panis à frente. Vamos ver o que vai fazer o Coulthard. Vai se livrar logo, o Rubinho vai junto. Vai chegar o Rubinho, vai ter duelo aí. 4 voltas para o encerramento, valendo o 2º lugar. A diferença do Schumacher, você viu? De 10 segundos cravados ali para o David Coulthard, que é o segundo. Schumacher tranquilo. 59 vezes Michael Schumacher na história da Fórmula 1. Ainda não dá para o ataque o Rubinho, né? 3 voltas, agora eles vão completar. Ficaram faltando 3 voltas. E o Ralf está aí, em cima do Trulli, para tomar a 6ª posição do Trulli. O Fisichella é 5º, o Trulli 6º, e a diferença para o Ralf, você vê, 440 milésimos. Olha, das 58 vitórias que o Schumacher tem no momento, 39 foram conseguidas com a Ferrari. Quer dizer, além dele estar marcando sua vitória número 59, se continuar assim, seria a de número 150 da Ferrari, e a de número 40 dele na Ferrari. É um capítulo especial. Tá parando. Jason Button abandonando com a Renault. Uma pena, uma grande corrida do Button. É a Renault de novo marcando ponto. Mas agora o Schumacher vai na luta com o Trulli. O Ralf Schumacher vai na luta com o Trulli, valendo a 6ª colocação. Quer dizer, ainda tem uma Renault na pista. David Coulthard continua mantendo seu nível de performance, o Rubinho tentando diminuir, tentando chegar. Aí a imagem do líder, Michael Schumacher, vitória de 150 da história da Ferrari, 40 vezes Schumacher com Ferrari, 59 vitórias, é o maior vencedor de todos os tempos, o alemão Michael Schumacher. A diferença dele para o David Coulthard, que é o segundo, olha o Coulthard chegando aí para fazer o grampo, ele e o Rubinho. Vamos lá, Rubinho, quem sabe ainda? O Rubinho já tentou uma vez. Aí perdeu a possibilidade numa manobra diferente do Coulthard passando direto na chicane. 3 voltas para o encerramento. Olha o Rubinho no Coulthard. Vai no 2º lugar. Tá difícil.
Nessa volta está longe. Aí é um outro ponto no fim da reta, claro, impossível, está distante. E aí depois antes da freada do grampo. Mas está distante. Tem que estar muito mais coladinho para conseguir, principalmente no grampo, né? Ali é muito mais difícil aquele ponto de ultrapassagem ali. Tem que botar por dentro e é longo o trecho no grampo depois que você vem em primeira marcha. É difícil, muito mais difícil, sem dúvida. Retomada, enfim, é um conjunto. A operação ali da ultrapassagem é mais difícil. Você viu ali o detalhe do Frentzen. E voltamos com Coulthard e Rubinho, segundo e terceiro colocados. Ralf Schumacher foi passear um pouco na grama e perdeu o contato com o Trulli, que é sexto, ali valendo a sexta posição. Talvez não saia o pontinho para o Ralf, que está valendo, no caso dele, Ralf, a vice-liderança do campeonato. Aí é o grampo. Veja que o Rubinho está longe. Também nessa reta, antiga reta de largada do Grande Prêmio do Canadá, não vai dar, está distante. E o Coulthard vai se mantendo ali à frente. É o momento de um ataque final do Rubinho, ou então não dá mais. Vai se contentar com o terceiro lugar. É um pódio de qualquer forma o Rubinho. Ali o Schumacher, Coulthard e o Rubinho. Schumacher completando mais uma volta. O Rubinho ainda errou a tomada dessa chicane aí agora. E aí o muro assusta. Então ele perdeu um pouco mais de contato com o Coulthard. Justamente na última volta ele ficou mais distante naquela reta do box. Última volta para Michael Schumacher. Vai vencer o piloto da Ferrari. E um momento especial para ele, Michael Schumacher. 40 vitórias com a Ferrari, Schumacher. 59 na carreira. E para a Ferrari, 150 vitórias na história da Fórmula 1. A Ferrari, a principal escuderia da Fórmula 1. Veja que o Coulthard deixou o Rubinho para trás depois daquela erradinha na entrada lá. O Rubinho perdeu o contato. Vai se contentar com o terceiro lugar. Vai segurar o terceiro lugar. E o Schumacher ali. Veja, ele e o Coulthard. Vai só administrando o Michael Schumacher. Vai se aproximando da vitória. Aí o Coulthard e Schumacher. A alguns metros agora separando o Schumacher de mais uma vitória. A vitória de número 59 na carreira. Aí vem Michael Schumacher. É só contornar agora a chicane. Vem para a reta para receber a bandeira quadriculada. Vai vencer Michael Schumacher. Vitória da Alemanha no Grande Prêmio do Canadá. 150 vezes Ferrari na história da Fórmula 1. Coulthard passou em segundo, Rubinho em terceiro. Não deu nesse duelo com o Rubinho no finzinho. E agora o Coulthard vai passando ali o Schumacher, mas o Rubens Barrichello conquista mais um pódio na carreira. Vai para o pódio o Rubinho. Chegou a liderar, teve um lance memorável com o Juan Pablo Montoya. Talvez o lance mais bonito da corrida. Mas Michael Schumacher, Reginaldo Leme, mais uma vez este fora de série do esporte, conquistando uma vitória sem nenhum retoque. Uma grande vitória e uma vitória facilitada pela escolha da estratégia. Claro que a Ferrari, como tinha que fazer duas estratégias, a Williams também fez isso. Duas estratégias diferentes, cada um aí, né, na opção entre os engenheiros e os pilotos discutindo, cada um ficou com uma, e a do Rubinho, largando na terceira posição, até que estava certa. O Schumacher, que estava muito melhor, ele tinha que fazer essa tentativa aí, fez, deu certo. Olha o Ralf, que o motor também não ia aguentar muito mais. Ele apenas cruzou e também ficou o outro motor da equipe Williams. E o Rubinho, de qualquer forma, vai para o pódio. É um ano que continua sendo bom, o ano do Rubinho. Agora o Schumacher faz a vitória de número 150 para a Ferrari, a 40ª dele na equipe. E olha a importância do Schumacher na Ferrari. De um total de 150, ele tem 40. E quem está em segundo lugar, quem mais venceu depois dele é o Niki Lauda, com 15 vitórias. Quer dizer, muito atrás dele. Depois vem o Ascari com 13 e o Jack Hicks e o Gilles Villeneuve com 6 vitórias cada um. O Rubinho colabora com uma dessas vitórias aí, aquela de Hockenheim. Muito bem, vitória de Michael Schumacher com David Coulthard em segundo, Rubens Barrichello em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto. Vamos lá para a confirmação. Kimi Raikkonen em quarto, Fisichella em quinto, Trulli em sexto e o Felipe Massa ficando na 9ª posição. Já já nós voltaremos com a festa do pódio, com a presença do Brasil, com a presença do Rubens Barrichello. Copa do Mundo, tá na Globo. Emoções do pódio com a presença do Brasil.
Aí a dobradinha que não saiu, aquela expectativa enorme, a gente torcendo, mas a Ferrari de qualquer forma chegou na frente com o Schumacher. É a vitória 150 da história da Ferrari. Você viu que os pneus ali, os pneus raiados, quase slick, né? E o Schumacher só parou uma vez na corrida, né? É a 6ª vitória do Schumacher em 8 grandes prêmios nesse ano. E quando ele não ganhou, ele foi para o pódio. Ele foi segundo em Mônaco e foi terceiro na Malásia. Por isso ele tem 70 pontos em 8 corridas. E atrás dele, quem está em segundo, tem 27. Impressionante, Reginaldo, impressionante. E o Ralf, com isso, com a corrida dele, com o que aconteceu para ele no boxe, ele acabou perdendo uma grande chance, não marcou ponto também. E ele continua em segundo, empatado com o Montoya com 27 contra 70 do Schumacher. O Coulthard 26, agora apertando, e o Rubinho tem 16. A expectativa do pódio, a torcida italiana vai fazer a festa para compensar um pouquinho a derrota na Copa do Mundo para a Croácia. Aí é o corre-corre, o torcedor que lota as dependências. O Autódromo de Montreal tem a facilidade de você chegar de metrô. Isso ajuda, você vai muito tranquilo, não tem problema de estacionamento. E mesmo com o Jacques Villeneuve não estando brigando pela vitória, o torcedor curtindo a grande festa do automobilismo. Veja a presença do público lotando as dependências do autódromo da ilha de Notre Dame. Ali a McLaren, é o carro do Raikkonen. Schumacher vencendo, Coulthard em segundo, Barrichello terceiro, Raikkonen foi quarto, Fisichella foi quinto, Trulli foi sexto. E agora a Ferrari já posicionada aí na expectativa da festa do pódio, mais uma vez. Michael Schumacher no ponto mais alto do pódio. Quem sabe, Luiz Roberto, com esses 70 a 27 aí, o Rubinho possa ter chance aí na segunda parte do campeonato e a Ferrari deixar ele correr normalmente, né? Deixar ele lutar pela vitória. Por favor, né? A Simone gostou do segundo, hein? Gostou. Vamos à execução do hino nacional da Alemanha. A apoteose de um fora de série no esporte. Michael Schumacher. E agora o hino nacional italiano. Você tem a nítida impressão de que o Schumacher fora da Ferrari já não seria o mesmo, né? Ele adotou a Ferrari e foi adotado pelo país Itália. Hino nacional da Itália, Schumacher 70 pontos no campeonato, 59 vitórias na carreira, vitória de número 150 da Ferrari. Nós vamos para a festa do champanhe, lembrando que nós teremos Rubinho, foi terceiro, você viu ali o Rubinho no pódio, Schumacher recebe o seu troféu. O esporte na Globo voltando, cobertura completa da Copa ao longo da nossa programação, mas a partir das 3h30 da manhã, Coreia do Sul e Estados Unidos, jogo de líderes em Daegu. Depois, 6 da manhã, Tunísia e Bélgica, daí pode sair adversário do Brasil. Na próxima fase da Copa nas oitavas, está ali o Rubinho brincando.
com o pessoal do seu time. E às 8h30 da manhã de amanhã, os times que perderam na primeira rodada, Portugal e Polônia, a grande colônia portuguesa no Brasil, acompanhando a tentativa de recuperação de Portugal. Mais uma vez a Simone, a namorada do David Coulthard, que é brasileira. Coulthard chegando em segundo, Schumacher primeiro, Coulthard segundo, Rubens Barrichello o terceiro, Grande Prêmio do Canadá. Daqui a 15 dias, Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. Daqui a 2 semanas o encontro na Alemanha. Aí o Rubinho recebendo seu troféu. Vamos agora para a festa do champanhe. Lembrando que você vai ficar na sequência com Jean-Claude Van Damme. Entrando em ação, desafio mortal. Hoje, já na sequência em temperatura máxima. E a festa do Rubinho, a festa do champanhe. Copa do Mundo, tá na Globo. Fórmula 1 2002. Muitos pilotos estão dizendo que a gente pode ter um acidente na largada. Evidentemente que essa questão foi enfocada no briefing, né, na reunião dos pilotos. Está começando a volta de apresentação para o Grande Prêmio da Europa. Então é Williams na primeira fila, Ferrari na segunda, com o Schumacher atrás do pole position e o Rubinho completando a segunda fila. Na terceira fila, as duas McLaren, com o David Coulthard e o Kimi Raikkonen. E na quarta fila,